Oi, como é que você tá? Eu vim aqui hoje refletir um pouquinho contigo e te convidar a refletir comigo também sobre como o nosso auto-amor influencia as nossas escolhas diárias, sejam elas grandes ou pequenas. Tu já parou para pensar nisso? E quando eu falo do processo de escolha através do auto-amor, eu não tô falando apenas das parcerias amorosas, que muitas vezes a gente fala sobre isso, né? Do quanto a forma com que nós nos sentimos sobre nós mesmos influencia a escolha das nossas parcerias, né? Mas eu tô falando de escolhas diárias, desde a escolha de você movimentar o seu corpo, cuidar da saúde, até a escolha de permanecer em um emprego que não te faz bem, até a escolha de permanecer em um relacionamento que não te acrescenta também. Então, alguns exemplos clássicos de como o nosso auto-amor pode influenciar as nossas escolhas é quando, por exemplo, você diz sim para algo, quando na verdade você queria dizer não. Então, as suas necessidades sempre ficam de lado, né? Aquilo que importa para você, aquilo que você realmente quer, é anulado. Não é importante o suficiente a ponto de você conseguir se posicionar contrariamente. Outro ponto é quando você não cuida, por exemplo, da sua saúde física e da sua saúde emocional. Então você se alimenta de qualquer jeito, você não movimenta o seu corpo, você não se importa em cuidar do seu sono, por exemplo. Então, tudo aquilo que envolve o seu bem-estar acaba sendo negligenciado pelas suas escolhas diárias. Então, você não quer passar pelo desconforto de cuidar de ti, ou você não consegue simplesmente priorizar isso também, porque você está dizendo sim para várias outras coisas que não são tão importantes, e automaticamente isso que é para você e sobre você acaba ficando de lado. Então, isso diz muito sobre a importância que nós temos para nós e sobre o nosso auto-amor também. E outra coisa que eu vejo que, tipo, acontece muito, que eu vejo muitas pessoas presas nisso e que eu acho que é algo muito relevante quando a gente pensa na forma com que nos sentimos sobre nós mesmos, é quando a gente escolhe permanecer no morno. Sabe aquela coisa do meu trabalho não tá bom, mas também não tá ruim, então eu fico aqui, tipo, pra sempre, né? Meu relacionamento não é o pior do mundo, mas também não é aquele que eu queria pra mim, então eu fico aqui. Então, a gente permanece num estado morno por medo de arriscar, por medo de falhar, por medo de não dar conta, por medo de não ser o suficiente. Então a gente se contenta com coisas que talvez a gente mereceria mais e a gente não deveria estar se contentando, simplesmente porque a gente às vezes não se sente merecedores ou não se sente capaz ou a gente não consegue se dispor a arriscar por aquilo também. E isso aqui, esse outro ponto que eu acho que é bem importante também, é algo que acontece muito nos relacionamentos, assim mesmo, né? Que é aquele processo de você sempre permitir que o outro tome escolhas por você. Então, onde a gente vai comer hoje? Ah, escolhe você, né? O que que a gente vai fazer hoje? Ah, escolhe você. Tu nunca decide nada. Tu nunca escolhe, tu nunca fala o que que você quer, o que que você deseja, o que que você precisa. O outro tá sempre escolhendo por ti. E aí entra o ponto de que normalmente isso não fica na esfera relacionamentos, na esfera o que eu vou comer ou para onde a gente vai. Isso fica na esfera do trabalho, isso fica na esfera das relações sociais, isso fica na esfera da sua saúde. Então, tanto faz, né? Escolhe você. As pessoas elas vão escolhendo e te engolindo nesse processo também. E aí, por exemplo, ah, eu queria muito comer pizza, mas a outra pessoa escolheu o japonês e, ah, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, tu também tem direito de escolher, tu também pode pedir, né? Não é sobre uma inflexibilidade, mas sobre o processo de, poxa, isso também é importante pra mim, eu também quero ter lugar de fala, eu também quero ser ouvido nesse sentido. E esses são alguns dos exemplos, de como o nosso auto-amor interfere, sim, na forma com que a gente se posiciona no mundo. Então eu não vejo valor em mim, eu não acredito que eu mereço mais, eu não acredito que eu tenha direitos. Então eu vou sempre me negligenciando. Eu vou sempre deixando para depois, eu vou sempre colocando na mão do outro, eu vou sempre permanecendo em lugares que talvez eu não caiba mais ou que talvez não me satisfaçam mais, simplesmente por acreditar que é isso que eu mereço, é isso que eu sou capaz, é isso que eu dou conta. E o segredo é que é justamente isso que faz você acreditar cada vez mais nessas ideias. Então, quanto mais você evita
essas coisas, quanto mais você permite que o outro tome decisões por você, quanto mais você se afasta daquilo que é um propósito de vida pra ti, mais você tá reforçando pra ti que você não é capaz, que você não é boa, que você não consegue, que você não tem valor, que você não é importante. Não porque isso é verdade, mas porque as suas escolhas reforçam isso pra ti também. Você, em alguns momentos, se coloca exatamente nesse lugar. Então, quando você permite que o outro escolha tudo por você, você mesma tá dizendo, você não tem o direito de escolha. E é por isso que você não vai escolher. O outro não vai te ouvir, por isso que não vale a pena tu falar. Mas tu não tá nem tentando, tu não tá nem buscando fazer diferente. E você não tem que ir amanhã e pedir pra sair do seu emprego que já não é mais o que você quer, ou terminar a sua relação que você tá confusa. Não. Mas tu pode diariamente começar a tomar pequenas escolhas, pequenas decisões que façam mais sentido pra ti. Tu vai escolher sim aquilo que tu quer comer. Tu vai escolher sim a mesa que tu quer sentar no restaurante. Tu vai escolher sim qual roupa tu quer usar. Tu vai escolher sim se você quer fazer aquilo ou não. Tu vai começar a buscar pequenos posicionamentos diariamente para você ir se acostumando com esse lugar. Esse lugar de se apropriar de ti, se apropriar das suas necessidades, das suas escolhas, das suas capacidades. Tu vai sim buscar por isso diariamente, com pequenos passos, para que esses pequenos passos possam te aproximar dos grandes passos, possam te aproximar das grandes decisões que vão realmente reforçar ainda mais o teu senso de valor, porque tu tem muito valor. Pode acreditar em mim. Quando você começa a fazer isso, as coisas sim se transformam. Pode parecer besteira. Ah, mas escolher o que eu quero comer, tanto faz. Não, não é tanto faz. Tu pode escolher. E tu vai perceber que essas pequenas coisas que parecem um tanto faz no dia a dia, a longo prazo e acumuladas, elas param de ser tanto faz. Você começa a realmente perceber a diferença que essas escolhas vão fazer para ti. E sim, nesse processo, talvez pessoas não gostem dessa mudança que tu produz. Talvez pessoas estranhem inicialmente. Nossa, mas a fulana nunca foi assim e agora ela tá se comportando dessa forma. Talvez algumas pessoas, inclusive, escolham se distanciar, escolham se afastar. E isso é também um direito delas. Mas isso não é sobre o seu valor. Isso não é sobre você ser uma pessoa ruim. Isso é sobre pessoas que muitas vezes se aproveitam ou se acostumam com a nossa passividade e quando a gente decide fazer mais por nós, elas não estão dispostas a lidar com isso. E algumas vão ficar, vão estar dispostas a lidar com isso também. Vão se adaptar e você só tem a ganhar com isso. E as pessoas que ficam também. O processo de autoamor, ele é realmente um processo. Então, ele é um pouquinho por dia, um passo de cada vez, uma escolha por vez. Então, decida só começar fazendo escolhas mais amorosas por si mesma. Pensa na pessoa que você mais ama nesse mundo. Como tu trataria ela? Como tu pode usar um pouco disso para começar a tratar a si mesma? E aí depois pensa como foi. Quem sabe tu me conta como foi também. Então lembre-se, o padrão das suas escolhas é o reflexo do seu auto-amor. Um beijo! É um prazer te ter aqui.